Você já conhece a história do Sesc? Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O Sesc é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A FEComércio e o Sesc estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. FEComércio e Sesc Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia de ir além do ABC. O MT Sesc TV está começando e no primeiro bloco do programa de hoje você descobre quais são as condutas morais defendidas pelo pai do existencialismo, Kierkegaard. Confira! O que seria a moral? E existe mais de um tipo de moral? Bom, para a filosofia, sim, existe. Para a gente começar então, vamos falar aí de 3 tipos de moral. Começando então por essa moral kierkegaardiana, moral aí do filósofo Kierkegaard, que ele fala primeiramente aí dessa moral do herói. Bom, para saber um pouquinho dessa moral do herói, não é muito difícil, a gente não precisa ir muito longe, afinal de contas o cinema hoje em dia é praticamente só filme de herói. E aí a gente tem, por exemplo, os filmes de todos os heróis, aqueles heróis mais certinhos, tá? Digamos assim, que seguem as coisas como deveriam ser, né? Como, por exemplo, vamos pegar aí o Superman, né? O Superman, que é aquela pessoa que está sempre muito preocupada com o que a sociedade, e eu vou deixar bem específico, a sociedade americana entende do que é certo, o que é errado, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E ele segue esses princípios à risca, né? Ele é uma pessoa moralmente correta e sim, ele se importa e não se importa pouco, ele se importa muito com o que a sociedade vai entender com o que ele fez de certo ou errado. E ele tenta justificar. Se vocês assistiram aí, por exemplo, o filme Batman vs Superman, vocês devem lembrar aí da icônica cena em que ele vai para o tribunal, né, do júri ser julgado, e, ironicamente algemado, né, sendo que ali é como se fosse um pedaço de papel prendendo as mãos dele. Na verdade, ele está ali preso não pela algema, ele está preso pelos princípios morais estabelecidos na sociedade americana. Ou seja, a moral do herói de Kierkegaard é aquela moral que nos prende aos princípios e aos conceitos sociais independente de qualquer coisa. Não importa se a gente está algemado ou não, não importa se a gente está sendo visto ou não. A prisão aos conceitos do que deve ou não deve ser feito não está no físico, a prisão está na mente. Essa, para Kierkegaard, é a moral do herói. Também temos a moral do herói trágico. Como assim o herói trágico? Bom, é aquele herói que às vezes é um pouco oposto ao do herói, que eu acabei de falar. Ele, no sentido de que ele também está sob o olhar do julgamento das pessoas, o olhar do julgamento da sociedade, o olhar do julgamento legal humano, mas ainda assim ele não se importa muito com isso, ele não segue os princípios morais tão fortemente como o herói. Ele segue mais os princípios éticos, aquilo que ele acredita que é importante, que é interessante. A gente tem como exemplo disso também dentro dos heróis ali o Batman. Como assim o Batman? O Batman é um herói trágico, ele não é um herói? Não, o Batman, por diversas vezes, a gente lembra que a sociedade não vê exatamente como uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que às vezes pode ser visto de uma maneira problemática pela moral.
né? A moral estabelecida não vê muitas das vezes o Batman como alguém positivo para a sociedade. A gente vê isso também no mesmo filme, Batman vs Superman, em que o herói ele é tido de uma maneira um pouco dúbia ali pela sociedade como alguém que será que está fazendo a coisa certa. As pessoas questionam isso o tempo inteiro, né? No próprio filme Batman, o Cavaleiro das Trevas também, a gente percebe que a sociedade observa o protagonista ali com um pouco de desconfiança se será mesmo que ele é um defensor da moral ou ele é simplesmente um justiceiro, ou seja, faz aquilo que ele acredita ser certo. E o Batman, sim, ele tá mais para esse justiceiro mesmo, porque ele acredita, ele faz as coisas de acordo com os princípios éticos, ou seja, aquilo que parte da análise dele em relação à moral estabelecida, mas ele entende que a moral estabelecida muitas das vezes é falha, né? Ele entende que a sociedade pode errar, e é justamente aí em que ele entra com os princípios éticos para poder dar aquelas pequenas correções que existem, aquelas possíveis correções que existem que é possível fazer na sociedade. Então, o Batman seria ali aquele herói trágico, porque muitas das vezes ele vai ser visto como alguém negativo, mas ele não se importa muito com o julgamento que é feito em relação a ele. Afinal de contas, ele acredita que ele está fazendo a coisa certa segundo as análises dele em relação à moral estabelecida na sociedade em questão. Agora indo aí para um princípio moral um pouco diferente e que aparentemente não faz muito sentido, mas logo vocês vão entender, que seria a moral do Cavaleiro da Fé. Como assim o Cavaleiro da Fé? É aquele que coloca o que ele acredita acima do que ele acha correto ou acima até do que a sociedade acha correto. Ou seja, ele coloca o que ele acredita na frente dos princípios morais e na frente até mesmo dos princípios éticos. Ele coloca na frente daquilo que ele acredita ser certo. Tem duas maneiras de exemplificar isso. Kierkegaard, ele cita como exemplo Abraão, né, quando Deus fala que ele deve sacrificar o filho dele em nome de Deus. Aí quando está prestes a sacrificar o filho dele, ele decide parar por ali. Kierkegaard, Deus fala para interromper que ele acredita ali na fé, né, de Abraão, então ele pede que ele não precisa mais sacrificar o filho dele, ele abraça o filho dele, chora e tudo mais. Esse é o exemplo ali que Kierkegaard dá. Mas um exemplo bem moderno disso, de alguém que também é um cavaleiro da fé e que faz aquilo de acordo com o que acredita, acima dos princípios morais e acima até mesmo dos princípios éticos, seria o próprio Thanos. Sim, o Thanos ali dos Vingadores. Por quê? Existe aquela cena icônica, né, que marcou ali Vingadores Guerra Infinita, em que Thanos está ali com a sua filha adotiva Gamora, ali para poder... Ele precisa pegar a joia da alma. E para pegar a joia da alma é exigido um sacrifício. Sem um sacrifício, ele não consegue ter a joia da alma. Naquela cena, Thanos vai até o penhasco ali, né, para conseguir a joia da alma com a sua filha Gamora. E em um diálogo com a sua filha, ele chora. E ao contrário do que muitas pessoas às vezes assistiram ao filme e imaginou que aquelas lágrimas seriam lágrimas de crocodilo, na verdade não. Thanos estava sendo bem sincero, ele estava chorando de verdade, ele estava realmente triste. E não era algo que ele acreditava ser certo. E obviamente, eu acho que eu nem precisava citar isso, também não é algo que eu acho que nenhuma moral estabelecida no mundo iria achar certo matar a própria filha. Mas mesmo sob lágrimas, mesmo chorando muito, ele decide fazer aquilo que ele acreditava ser certo, até mesmo, segundo a fé dele, até mesmo acima dos princípios éticos dele, porque eticamente falando ele não acreditava que aquilo era certo. A prova disso são as lágrimas que ele solta, né, que ele chora de verdade. É curioso que a própria filha dele questiona, ela fala, né, nossa, você está chorando, sério isso? Mas as lágrimas dele não são falsas, é verdade. Ele tá muito mal, muito triste pelo que ele está fazendo. Quando ele puxa o braço da Gamora, você vê na expressão facial do Thanos a dor que ele está sentindo. Ele está realmente se sentindo muito mal pelo que ele está prestes a fazer. Mas é aí que está a moral do Cavaleiro da Fé de Kierkegaard. A crença dele, a fé dele,
está acima até mesmo do que ele mesmo acredita e o que as pessoas acreditam, então, né, muito menos. E eles vai lá, pega ela, joga pelo penhasco e consegue aquilo pelo que ele tanto acreditava ser certo fazer, pela existência dele, porque conseguir todas as joias da alma para poder acabar com a metade da vida do universo estava acima até mesmo do que ele acreditava ser certo ou errado. Era um princípio de fé, acima do que ele acreditava ser certo. Então, ele tomou aquela atitude porque o Thanos era um cavaleiro da fé, ali meio deturpado, é claro. Mas sim, era um cavaleiro da fé. Bom, gente, então é isso. Esses aí são 3 princípios morais estabelecidos aí por Kierkegaard e como ele acreditava ser os princípios morais. Mas aí eu pergunto para você, qual desses princípios morais você acha que se encaixa melhor? Enquanto você pensa em qual desses 3 tipos de morais se encaixam melhor, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Voltamos! No programa de hoje, você já aprendeu que para a filosofia existem pelo menos 3 tipos de moral. E agora, no segundo bloco, vamos aprender juntos sobre iniciação científica e logo em seguida você fica com o Clube do Livro. Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Nós vamos falar um pouco sobre alfabetização científica. A alfabetização científica está presente dentro das nossas escolas, nos movimentos educacionais. Antes de falar sobre alfabetização científica, nós temos que entender um pouco sobre o que é alfabetização e o que é ciência. A alfabetização, pelo educador Paulo Freire, é muito mais do que ter conhecimentos psicológicos e mecânicos das técnicas de saber ler e escrever. Ele nos diz que a alfabetização além da gente utilizar a prática da leitura e da escrita, trazer para dentro, para o nosso autoconhecimento e de como nós podemos interferir e interagir no nosso contexto, no nosso cotidiano. Então, para o educador Paulo Freire, a alfabetização se dá nesse sentido do subjetivo, mas também da nossa ação no nosso cotidiano, na nossa autoformação e formação dos que estão à nossa volta. E vamos falar então um pouco sobre o que é ciência, o que nós entendemos como ciência. A ciência se dá a partir de um conjunto de ações e reflexões sobre variados assuntos. Podemos pensar e entender que a ciência é um complexo, é a interação de diversos conhecimentos. A ciência se dá a partir das ciências naturais, das ciências da matemática, por exemplo, da língua portuguesa, das humanidades. Então, todas essas áreas de conhecimento fazem parte da ciência. Então, o que são os processos de alfabetização científica e por que a alfabetização científica se torna tão importante dentro dos processos educacionais? Entendendo os conceitos de alfabetização e de ciência, nós podemos entender que dentro das escolas nós temos então diversos conhecimentos. Então, ter um olhar para esses conhecimentos que são colocados em diferentes disciplinas. Então, a gente ter um olhar dessas disciplinas em conjunto, interconectadas, nos permite trazer para os estudantes, para os alunos e alunas, um pensamento mais complexo da realidade. Então, o aluno e a aluna trazem das suas casas, dos seus ambientes que convivem, dos clubes, de outros lugares que frequentam, trazem determinados conhecimentos para dentro da escola. E esses conhecimentos, aliado aos conhecimentos
científicos que são colocados pelos professores e professoras nas escolas fazem então um conhecimento mais coeso, um conhecimento mais complexo, para o aluno e a aluna conseguirem atuar na sociedade, terem autonomia, serem críticos perante os acontecimentos da vida cotidiana. Então, a alfabetização científica, que é muito estudada por diversos pesquisadores e pesquisadoras, buscam então fornecer elementos para que os professores e professoras trabalhem com os alunos em sala de aula a partir de contextos básicos da ciência. Então, entender, por exemplo, o que é a água, quais são as moléculas da água, e a partir dessa primeira base científica, aliar aos conhecimentos que os alunos e alunas trazem já em bagagem das suas casas e dos meios que convivem. Então, entender, a água tem as moléculas que formam, de onde vêm, essas moléculas, a partir dos rios, das chuvas, os movimentos de chuva, os cursos do rio, onde estão nossas águas, as águas potáveis, quando tem a contaminação das águas, como que a gente faz a despoluição. Então a gente vai começando a atrelar os conhecimentos vindos dos alunos com os conhecimentos científicos. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer uma educação e um ensino muito mais profundo para que a gente possa ter um conhecimento da nossa realidade. Então, quando os alunos e alunas trazem para nós, dentro da sala de aula, esses conhecimentos, a gente precisa saber explorar isso, Muitas vezes a gente fala que só os conhecimentos científicos validados dentro das universidades são válidos. E na verdade sim, são válidos, mas também nós temos outros saberes, outros conhecimentos, conhecimento popular, que também é válido, foi constituído ao longo da história. Então, saber aliar esses diversos conhecimentos, esses diversos saberes, se faz muito interessante no sentido da gente ter uma educação mais complexa, para que os alunos e alunas consigam perceber a complexidade do nosso planeta Terra e do nosso universo para a nossa atuação. As nossas atuações se dão no âmbito do cotidiano, no âmbito de dentro da escola. Então, além da parte mais científica, da experimentação, das aulas práticas, dos laboratórios, de como as pesquisas chegam dentro da escola, de como os conhecimentos são nos colocados, temos que pensar que a ciência ela é feita e elaborada por um conjunto de pessoas, um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que elaboram conhecimentos, que fazem testes, que trabalham de formas quantitativas e qualitativas, que se debruçam sobre alguns estudos e elementos da natureza, da tecnologia. Então, como entender esses grupos, esses coletivos de pesquisadores, entender a forma que eles nos colocam os seus conhecimentos, aliado aos conhecimentos e saberes de dentro da escola. Então, esses são os processos de alfabetização científica. Aproveitar o que os alunos e alunas trazem de conhecimento prévio e aliar aos conhecimentos científicos já estabelecidos dentro da sociedade, para que todos tenhamos uma consciência melhor, uma tomada de posição para a nossa atuação no cotidiano, para melhorar a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e tomada de atitude frente às mudanças ambientais, às questões ambientais, às políticas públicas, a própria tecnologia, como elas transformam a nossa vida e de que forma transformam a nossa vida, Então precisamos entender e aliar todos esses conhecimentos para a alfabetização científica.
Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Além do ABC. Até logo! Olá, eu sou Elisângela Rezende e trouxe para vocês hoje uma história do Sesquito e seus amigos. A capa e a ilustração é do Eric Gabi. É mais uma novidade do Sesc Mato Grosso. Sesquitos e seus amigos. A alegria mora aqui em Mato Grosso. Nossa vizinhança aumentou. Essa é a história de um casal muito especial que encontrou o lugar deles aqui no Sesc Arsenal. E para te ajudar a encontrar o seu, reunimos essa aventura e todos os amiguinhos que fizeram parte dela neste livro. Divirtam-se! Duas lindas araras canindés, Aragão e Ararita, decidiram se casar. Sim! Apesar de adorarem viver no Pantanal, foram procurar um novo lugar para se abrigar e construir a sua família. Para isso, foram falar com a Dona Capi, a capivara mais legal da região, proprietária da imobiliária Pantanal Incorporações. Dona Capi mostrou para o casal de araras várias opções, mas nenhuma agradou muito. Até que um dia, Dona Capi falou que havia vagado um apartamento na cobertura de um condomínio chamado Sesc Arsenal. O topo de uma palmeira imperial. Era ideal para um jovem casal morar e o aluguel era quase de graça. Bastava abrir as asas. Ararita adorou a ideia. Afinal, neste condomínio acontecem várias coisas legais. Tem um jardim ótimo para passear com as crianças. Cinema, teatro, lanchonete, sorveteria, galeria de artes, biblioteca e um monte de gente legal. Um luxo só. Aragão achou tudo seguro e agradável. Mudaram-se para lá. Os vizinhos sabiás logo fizeram amizade e os calanguinhos mostraram todo o local. Apresentaram Aragão e Ararita para a Sesquita e o Sesquito, que também moram lá. Ficaram tão felizes, mas tão felizes neste lugar, que logo o apartamento se tornou um ninho cheio de ararinhas barulhentas e famintas. O tempo passou e o casal de araras decidiu passear com as crianças no Pantanal. Bem-vindos! Afinal, tinham que levá-las para conhecer os amigos. Dona Capi, a capivara, Zé, o jacaré, que tem um baita chulé, a Dona Onça Pintada, que adorava uma conversa fiada, o primo Tuiuiu, que dá carona para todo mundo nas suas enormes asas, e a prima Ari, uma arara vermelha muito aparecida. As crianças ararinhas adoram o Pantanal, mas de vez em quando a família volta para o apartamento deles, lá na Palmeira Imperial, no Sesc Arsenal. Afinal, sentem falta de toda a alegria que acontece por lá. Aragão, Ararita e as ararinhas filhotes adoram pegar a estrada, quer dizer, o céu, para ir e vir de um lugar para o outro. E ainda dizem amar ter duas casas para voltar.
E assim chega ao fim essa aventura do Sesquito e seus amigos. Te colocar para pensar e ir além do ABC, essa foi a missão do programa de hoje. E eu aposto que cumprimos com sucesso. Vamos ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação do Sesc Mato Grosso em nossas redes sociais. Tchau!